Bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante aqui para a atividade nossa, que a gente está falando um pouco sobre tecnologia. E para isso eu estou convidando uma pessoa bastante especial. A gente está falando com o William Tatz, que ele é o CEO da Midax. E seja muito bem-vinda, William. É uma alegria tê-lo aqui para poder aí compartilhar um pouco aí da experiência, né, e de toda a tecnologia e os produtos que a sua empresa aí disponibiliza para o mercado de facilities. Legal, Léa. Obrigado pelo espaço, né, pela disponibilidade. A gente tem aí um trabalho grande para apresentar em pouco tempo, né, da nossa conversa. Mas a gente vai conseguir dar uma explanada legal sobre tudo isso. Muito bom. Então, para a gente começar, conta um pouquinho sobre a Midex, né? Qual é o trabalho que vocês fazem, as suas atribuições enquanto CEO aí da companhia. Legal. Na verdade, a Midex hoje nós somos uma holding de participações. A empresa, ela se consolidou aí esse ano já com 12 anos de mercado. A gente veio passando por uma série de transformações, né? Nascemos dentro do setor de serviços, isso deu muita facilidade para a gente poder desenvolver os nossos negócios. Então, as pessoas, praticamente todos os profissionais que hoje trabalham na Midex, eles já tiveram algum tipo de atuação no mercado de FM, tá? E com isso nós conseguimos fazer com que, de fato, a empresa ela olhasse bem para esse segmento, né, e tivesse uma aproximação com os profissionais. Coisa que muitas vezes você não consegue quando as pessoas não estão tão envolvidas, né? Mas aqui na Midex a gente conseguiu isso. Então, uma empresa que vem já com uma participação de mercado, a gente tem bastante cliente dentro do setor de infraestrutura, né, de FM, cada vez mais a gente vem desenvolvendo essas tecnologias para fortalecer o setor. Então, a Midex, ela não é somente uma empresa de software, ela tem uma empresa de soluções, ela tem uma desenvolvedora que dentro da própria, faz parte da própria holding, tá? Nós temos uma empresa de market solution que nos apoia tanto visualmente, né, como todas as estratégias no mercado digital. Isso facilita muito o nosso trânsito dentro dos mercados, porque a gente precisa se comunicar, muitas vezes tem uma dificuldade de entendimento em determinados setores e a gente acaba ajustando isso aos projetos. Então, o projeto ele fica mais aceitável, né, principalmente pelas áreas. A linha também, nós temos alinhados uma empresa de diagnóstico corporativo, que ele faz para cada área, setor de projeto, vendas, ele tem uma plataforma somente de diagnóstico, tá? E, em cima disso, nós temos a Iris, que é uma empresa de dados, ela faz coleta de dados dentro da linha de serviços, então toda a operação que tem de software, no final, a gente tem um back-office interno, que tem analistas que interpretam esses dados. Juntando isso, é a Midex, tá? Eu tentei fazer um resumo rápido sobre a empresa. E assim, eu acho que todo esse contexto é importante, mas eu queria que você falasse um pouquinho como a plataforma colaborativa, a EVDC, né, ela é específica para Facility Service, né? E o que contempla essa plataforma? Quais são os benefícios para os usuários dessa plataforma? Olha, a plataforma EVDC, na verdade, ela pensa que a espinha dorsal dela, ela está relacionado à gestão de atividades e conformidade de contratos. Então, nós trabalhamos nesses últimos anos pensando muito em como fazer com que o contrato, a prestação de serviço na linha de FM, ela ficasse adequado àquilo que, de fato, o contratante, né, ele tem dentro do seu escopo. Então, nós fizemos um alinhamento, entendemos junto com os responsáveis, os gestores das áreas, e fizemos o seguinte, olha, o que era necessário para que todo esse processo funcionasse. Então, a gente chegou ao pilar, que é o prestador de serviço, né, que é um intermediário que contrata a nossa plataforma para gerar mais transparência para o cliente no final. Tem o cliente, que muitas vezes ele é o tomador de serviço e ele exige que os contratos eles tenham um nível de conformidade e uma aproximação com aquilo que está sendo executado, então gera essa transparência. E, por último, nós colocamos o usuário, que é onde ele faz o 360. Porque muitas vezes, né, e são os cases que nós já vivenciamos, principalmente a gente tem vivenciado isso constantemente,
você ter uma participação, tanto que a colaborativa, ela torna participativo o processo de quem utiliza os ambientes daquela propriedade ou daquele espaço, e ela possa simplesmente contribuir. Então, por exemplo, eu estou num aeroporto, eu posso simplesmente contribuir com como está a conformidade daquele sanitário ou do mall, de uma maneira geral, e eu tenho ferramentas hoje que permitem isso. Então, tem uma conexão entre o que é o produto, eu faço essa compilação de dados, ou seja, o que o usuário está pensando sobre o meu serviço, eu entrego isso para o contratante final e para a empresa prestadora de serviço, tudo dentro da mesma base. Ou seja, então, olha, eu sou um usuário de um shopping e eu estou percebendo o seguinte, olha, eu estou com um problema num ambiente. Eu vou lá e eu posso contribuir, fazer, mesmo não tendo o aplicativo instalado, nada, eu simplesmente faço uma leitura com o meu dispositivo, com o meu smartphone e automaticamente ele já cai uma pesquisa. Essa pesquisa me gera dados. E a gente tem percebido que isso tem aumentado muito, as empresas têm buscado muito essa participação do usuário. Principalmente agora, né, com a questão do Covid, as empresas buscaram muito essa questão de como que o nosso usuário percebe o nosso sistema, que é a nossa organização. Então, a gente tem contribuído muito com essas iniciativas. Muito bom, e é interessante você explicar, porque assim, normalmente, né, a gente tem assim, ou o cliente tem uma plataforma, o fornecedor tem outra, elas não se conversam, né? Exato. E, aliás, assim, o gestor de facilities tem que fazer a gestão de um monte de coisas, são vários prestadores diferentes, e como é que você integra tudo isso de uma forma inteligente, né? E que seja, na verdade, de fácil usabilidade, né? Então, é legal você ter explicado sobre isso. Eu queria ouvir de você, assim, né? A gente tem ouvido aí no mercado e acompanhado algumas pesquisas que dizem que cada vez mais, isso na verdade é uma realidade hoje, o gerenciamento de facilidades ele sai muito mais do ambiente físico e vai muito mais para o digital, né? Então você tem que dar respostas rápidas e tal. E as plataformas aí de tecnologia, elas estão colaborando muito com isso. E que existe uma possibilidade, tanto TI quanto Facil estarem trabalhando em conjuntos, né? E acabem virarem uma única área dentro das organizações. Eu queria ver a sua percepção sobre isso. Legal, Léa. É bem pertinente. O ano passado, exatamente há um ano, eu fiz uma entrevista para um canal que estava saindo no Parque Tecnológico aqui da nossa região, e eles me convidaram justamente com... o tema, ele estava em cima dessa questão, mercado de infraestrutura, né, facilities, e a migração disso com a área de TI. E eu sempre defendo a questão da conformidade, né, a linha de planejamento, que é planejado, conformidade e entrega. Juntando tudo isso, ele vai para uma linha hoje que é muito comum se ouvir dentro de alguns gestores, que é a linha de compliance. Olha, está em conforme com aquilo que eu contratei? Ok, tá? Até para a gente não usar nenhum tipo de palavra da moda, aquela questão toda, mas a gente entende sim que é uma linha de compliance porque traz uma regulamentação. Então a gente percebe que, de fato, a TI, ela praticamente já agregou a linha de facilities. E facilities, praticamente, ele não consegue mais ter o mesmo desempenho, a mesma performance ou produtividade sem o uso de tecnologia. Como você mencionou um pouquinho antes aqui, existe muito ainda a desintegração de plataformas, ou seja, cada um tem um nível de plataforma e muitas vezes isso acaba sendo um processo até que meio artesanal feito pelas empresas, ou seja, as empresas vão lá sem muito conhecimento, internalizam isso, colocam as pessoas, uma equipe, um time de TI para desenvolver as plataformas, e eles muitas vezes não conseguem enxergar aquilo que de fato é o melhor cenário para fazer a execução de um serviço. Então, hoje, o que nós conseguimos perceber com essa, por estar por dentro, junto com especialistas, a gente consegue coletar muitos dados. E como nós temos uma plataforma que ela é muito ampla, Léa, a gente acaba colocando isso em muitas empresas. Tanto que um dos objetivos nossos desse ano é conseguir atingir 2.000 clientes. Olha só, nós já estamos indo essa linha para atingir 2.000 clientes. E 2.000 clientes, trabalhando na nossa base, nós temos aí praticamente 78 mil acessos diários nos nossos sistemas. Se você olhar para isso, nós estamos dizendo que a plataforma ela tem muita absorção de dados e esses dados permitem que a gente evolua. E não é simplesmente mais um departamento de TI numa empresa que simplesmente vai lá e coloca, olha, tem essa ferramenta que muitas vezes a gente escuta, é praxe. Olha, ele faz uma leitura de um QR Code, inicia uma atividade, tem um checklist. É só isso. Falta muito
muito mais do que a linha de conformidade. Hoje, os especialistas que trabalham junto com a gente, eles conseguem apontar quais são as dificuldades operacionais. Então, qual é a minha dificuldade operacional dentro de FM? O que realmente eu preciso ter para conseguir fazer uma boa gestão, ter uma boa produtividade? A gente se preocupa bastante com isso, tá? Então, nossa tecnologia, ela acaba agregando junto com os gestores e digo, para os próximos anos, a área de TI, ela vai ter que estar muito mais integrada ao processo de facilities. Não tem como mais andar separado, até porque é uma tendência, tudo hoje roda por aplicativo, né? Muito bem. Você falou inicialmente que você tem toda uma equipe aí que são oriundos aí do mercado, né? E também aí já trabalharam, tem uma grande experiência em facilities. E exatamente por isso, e também aí com toda essa sua solução, que eu gostei bastante, essa plataforma colaborativa aí, que integra todas essas áreas, o prestador, o cliente e o usuário, né? Qual é a mensagem que você daria hoje para os facilities que estão na linha de frente e que precisam, na verdade, ter uma gestão mais eficiente, uma resposta mais rápida? Queria ouvir de você um pouquinho sobre isso. O meu ponto de vista, Aleia, ele sim, é o dia a dia. A gente convive muito com o cliente, né? A gente escuta muito. Nós temos uma área de relacionamento hoje na Midex que ela escuta muito as questões do que o cliente traz para nós. Tá? A nossa aproximação com esse setor nos últimos anos permitiu com que a gente evoluísse muito nas nossas ferramentas de acordo com aquilo que o cliente precisa. Tá? E a nossa percepção tem que ter uma área de planejamento que muitas vezes não está somente dentro do núcleo do teu negócio. Ele tem que estar, é uma visão de fora, sabe? É muito importante coletar informações, é muito importante você ter dados para você fazer comparações, uma data zero, uma data posterior e futuramente para você conseguir medir a evolução do contrato. Ou seja, produtividade hoje é tema em todas as empresas, então onde nós chegamos redução de quadro, precisa diminuir, mas precisa melhorar a efetividade. E, na verdade, nada mais do que nós estamos vendo a aplicação de tecnologia consegue fazer isso. Não tem como você falar, olha, eu vou melhorar a minha produtividade sem medir. Né? A aferição dos dados hoje mostram para a gente que você consegue fazer muito mais atividades com um profissional a partir do momento que você simplesmente diz para ele, olha, eu estou começando uma atividade ou eu estou terminando uma atividade neste momento. Essa questão de conscientizar os funcionários referente a como utilizar também é um trabalho que a gente tem feito, né? E vem fazendo uma certa lapidação, porque a gente entende que essa migração ela ainda acontece. Eu venho de 2007, 2008 dentro do setor, onde praticamente ninguém utilizava a aplicação. Hoje em dia, onde você chega, qualquer contrato que você tem acesso, todo mundo já está colocando alguma coisa tem. O problema é como que tudo isso está funcionando de forma organizada, sabe? Tem que ter um sincronismo. Então, daqui para frente, todas as empresas, na nossa percepção, vão ter que ter algum tipo de aplicação para fazer a gestão dos contratos, até porque os clientes finais, né, inclusive eles são tomadores de serviço, eles cada vez mais exigem que as empresas tragam esse tipo de informação, uma coisa mais bem detalhada do que aquilo que realmente está sendo entregue. Essa nossa, mais ou menos, não sei se eu consegui transmitir, mas essa é a mensagem. Nós vamos ter que estar dentro de uma área de FM 100% digital. Muito bem, olha, pegando no finalzinho da nossa entrevista, eu fiquei super curiosa que você falou que você quer chegar a 2.000 clientes, né? Queria que você contasse para a gente aqui, até para a gente finalizar, como foi a sua experiência com a pandemia? Para algumas empresas teve momentos ruins, para outras teve momentos de oportunidade, de crescimento, e eu queria que você fizesse aí para a gente, contasse como é que foi a sua história nesses últimos 150 dias. Legal. Léa, eu acredito que não teve vida fácil para ninguém, né? A gente percebeu aí que no início desse processo a gente teve que fazer uma série de ajustes. Muitas empresas nos procuraram, infelizmente, pelo volume de clientes. Nós perdemos, sim, uma parte da nossa carteira, mas o recado eu não perdi porque a ferramenta não atendia ou porque, de fato, não estava em conformidade com aquilo que o cliente tinha contratado, era porque ele estava fechando a empresa, sabe? E aí a gente percebeu que
não era simplesmente só um processo de readaptação que nós teríamos que passar junto com o mercado, né? A Covid, ela trouxe para nós alguns indicadores que foram importantes. Então, assim, a digitalização, ela começou a ter foi exponencial, então todas as empresas que estavam com projetos engavetados, de alguma forma, trouxeram para nós. Muita iniciativa, então muito projeto que, muitas vezes, como nós temos um time de engenharia muito forte, a gente sempre fala assim, olha, põe um pouquinho o pé no chão, porque muitas vezes esse projeto ele não é viável, ele é só para o momento. Espera um pouco, vamos estudar. Existe um processo de amadurecimento dessas tecnologias, né? E não sair correndo e vamos colocar, porque depois é um investimento que muitas vezes a empresa acaba não aproveitando ele de uma forma mais funcional, né? Então a gente até conversava muito, dura até sair uma vacina, depois isso não tem mais viabilidade. Mas algumas outras iniciativas, sim. Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho na Covid que foi disponibilizar para alguns clientes nossos e também colocamos para outros, de forma gratuita, a plataforma colaborativa para fazer coleta de pesquisa em estabelecimentos de grande movimentação. Então, era nada mais do que um leitor de QR Code coletando dados e dizendo para o proprietário ou para o gestor daquele ambiente, né, o gestor de FM, falando o seguinte, olha, existe uma preocupação, então está tendo um problema aqui. Os usuários desse ambiente não estão satisfeitos com XYZ. E aí, a gente começou a ter várias derivações. O que chamou atenção foi supermercados. Então, por exemplo, a linha de hipermercados, os atacarejos, supermercados em geral, começaram a nos procurar porque eles falaram assim, olha, eu não vou utilizar somente para a área de organização e limpeza, mas eu vou colocar isso para fazer uma pesquisa na área de hortifruti, na área de açougue, sabe? Então, de uma iniciativa que nós colocamos, começaram a aparecer outras. E a gente foi aproveitando, colocando, olha, coloca aqui, sabe? Então, o Covid ele trouxe muitas respostas que estavam guardadas dentro de alguns clientes nossos. A gente percebeu que esse planejamento teve uma evolução, teve uma robustez. Ao mesmo tempo, muita empresa teve que fazer ajuste de contrato, dos contratos que eles tinham com o cliente final, e utilizaram das nossas plataformas para melhorar a produtividade. Então, nós entramos muito numa linha bem consultivo, sabe? Auxiliando as empresas em como identificar esses dados. Então, nós usamos a nossa área de dados para fazer uma interpretação e colocar de forma gráfica, muitas vezes por tabela, e dizendo o seguinte, olha, você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali. Tudo isso com dados que ele já tinha dentro da operação. Então, assim, de uma maneira geral, atingir 2.000 clientes não vai ser talvez nosso problema esse ano, né? O maior problema é fazer a retenção e ajudar as empresas a atingir de fato aquilo que elas estão procurando. Porque o ano que vem nós vamos ter uma virada agora, que é muito importante. Muita gente retomou, né? Mas retomou com a metade, ou muitas vezes com 10% daquilo que tinha. E aí a gente está tendo que encaixar e ver o seguinte, olha, eu tenho que adequar a minha solução ao orçamento, muitas vezes, e tenho que adequar também o meu time de inteligência de dados para que facilite a vida dessas empresas. Então, nós estamos com vários aprendizados aí, mas a gente consegue sim. Esse crescimento já estava previsto e esse ano não atrapalhou tanto. Muito bem, William. E achei muito boa essa sua fala agora no final, porque assim, às vezes a gente procura a resposta, não, o gestor tem que dar as respostas. E a resposta às vezes está no campo, está no cliente, né? O cliente responde as demandas, né? Sempre. Às vezes são coisas simples, básicas, e que deixam todo mundo feliz e traz um resultado muito mais positivo para as organizações, para a área de gestão, né? Os gestores eles têm que olhar mais para a questão do dado. O dado, hoje, ele traz respostas assim que são fundamentais para a gestão do negócio. Não tem como. Simplesmente fazer coleta, Leia, ele também não ajuda. Só fazer a coleta não resolve quase nada. Mas é fazer com que aquele dado ele transforme pequenas ações de dia a dia e fazer com que os contratos fiquem melhor. Muito bem, William, foi um prazer tê-lo aqui no InfraFM Talks de hoje. Agradeço muito o seu tempo e disponibilidade e por, na verdade, aí trazendo um pouco mais de luz, né, e lucidez aqui para a nossa área de tecnologia, que a gente fala. A área de tecnologia realmente ela trouxe uma transformação muito grande. A gente vê ainda um grande número de profissionais que estão um pouco mais
da época anterior, como meu pai poderia falar, né? E não tem tantos jovens assim, né? E assim tem alguns que têm muita dificuldade em integrar a tecnologia até no gerenciamento de facilidades, né? E hoje a gente vê que é uma coisa bastante simples, tem muitas opções, né? Com as quais você pode aí trabalhar para fazer a sua gestão um pouco melhor. Mas você precisa estar aberto para ouvir o que que o pessoal novo que está entrando, né? Tem a disponibilidade, né? Às vezes são plataformas ou bastante simples, muito colaborativas, que podem ajudar muito aí no resultado da gestão. Então, te Legal. agradeço muito a oportunidade, foi um prazer tê-lo aqui. Léa, eu que agradeço por dar esse espaço para a gente poder apresentar um pouquinho sobre a Midex. E a gente está à disposição, sabe, para poder esclarecer cada vez mais esses assuntos e fazer de fato essa transição. Essa transição é um papel que a gente já vem fazendo há alguns anos. Então pode contar sempre que precisar com a gente para ajudar no que for. Tá certo, então, William. Obrigada, excelente semana para você. Que agradeço, Léa. Obrigado. Nada.